Um dos maiores atrasos na vida de uma pessoa é quando ela passa a viver procurando um culpado. Um culpado em que ela possa lançar sobre ele, sobre essa pessoa, toda a realidade que essa pessoa vive. Por causa do seu sofrimento, por causa da sua história, sempre acreditando que onde ela se encontra, alguém foi culpado e não ela. Ou seja, esta pessoa não é protagonista da sua história. E procurar culpado parece ser o meio mais fácil para a pessoa sabotar a própria existência e se ver livre de um encargo de consciência. Então ela faz por desencargo de consciência, começa a procurar um culpado e assim ela conduz a sua vida. Eu acredito que isso faz com que a pessoa se sinta totalmente infeliz porque ela não consegue retirar absolutamente nada de todas as experiências boas e desagradáveis que fez parte da sua história. Ela não consegue aprender e nem agir conforme os modelos saudáveis, desejáveis que foram deixados, e nem os contramodelos, aquelas coisas que foram feitas por pessoas que eram referência sua, e coisas que não poderiam ser imitadas. Essas pessoas acabam fazendo pior, enganando-se a si mesmo, e sempre justificando que aquilo na verdade ela faz porque ela herdou. Chega a atribuir inclusive a uma herança, uma maldição hereditária. Uma maldição hereditária. Na verdade, você é muito mais responsável do que você pensa pela tua vida, do que propriamente o Deus que a criou. O Deus que criou a tua vida, que lhe deu a oportunidade de viver, por meios que compõem a sua história, em que você olha para trás, e você deve tirar proveito de tudo, de todas as experiências passadas, porque Ele é poderoso, Deus é poderoso para restaurar a tua vida e dar um novo sentido. E Ele mostra isso claramente, que essa liberdade em você conduzir a sua vida é um dos meios que você também pode fazer a escolha para dedicar essa vida a Deus, sendo orientado por Ele. Sabendo você que Ele tem pensamento de vida para você, e não pensamento de morte. Que o propósito dele para a tua vida é o mais elevado possível, para que você tenha qualidade de vida e tenha uma esperança pós-morte. Tanto que o compromisso dele é com você enquanto vida, enquanto morte. Porque para Deus ninguém morre, para o homem sim. Fica a saudade, a história se acaba, mas para Deus não. É muito difícil a pessoa adentrar nessa dimensão, experimentar e ter o privilégio de viver intensamente esta realidade da vida eterna com Deus no céu e de uma vida abundante com Cristo aqui na terra. Precisa de fé e temor a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E temor a Deus porque é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos freia a nossa natureza, que muitas das vezes nos conduz à morte. Aí quando nós abrimos olhos pela fé e começamos a andar no temor de Deus, nós vamos aprender a ouvir aquilo que nos é orientado por Jesus. Quando Ele coloca de maneira muito clara o que é mais importante para a nossa vida. Como Ele fez com aquele jovem que o procurou para saber qual bem que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus ensinou para ele o que ele deveria fazer. Que deveria ele abandonar tudo aquilo que ele tinha, dispor, vender, dar aos pobres e seguir Jesus, que ele teria um reino, um lugar nos céus. Mas na verdade ele tinha o amor dele às riquezas.
Certamente ele estava aprisionado a uma realidade material, às suas próprias representações de valores. E ele não conseguiu entender como que ele poderia, amando a Deus e amando ao próximo, e se abdicando daquelas coisas que para toda a sociedade eram coisas valiosas, preciosas, coisas que davam identidade e poder ao homem socialmente, ele não conseguia entender. E você também nunca vai entender. Você só vai entender no dia que você permitir que a palavra de Deus, pelo ouvir a palavra, nasça no teu coração uma fé. Uma fé que agrada a Deus e que lhe dá compensação, porque Deus galardoa aquele que anda pela fé. O justo viverá da fé. E você vai experimentar o que é o temor a Deus quando você perceber que Ele vai iluminar a tua mente, o teu coração, e você vai perceber que agora os caminhos se abrirão para você, em que você não estará preocupado mais em ficar aprisionado a uma realidade e algumas representações subjetivas e aprisionadoras suas. Mas você vai olhar com os olhos da fé e com temor a Deus e vai dizer para a tua alma o que o salmista diz: a minha alma descansa no Senhor. O Senhor é meu refúgio seguro, nele eu confio e não temerei o que me possa fazer o homem.